lá, a turma é sua. Boa apresentação. Então, boa tarde a todos. Vou falar sobre uma revisão sistemática, né? Então, é a relação entre a carga de treinamento e lesões em atletas. Então, a revisão sistemática ali, ela procurou examinar as evidências da relação entre a carga de treinamento e os riscos de lesões músculo-esqueléticas em populações de atletas, militares e primeiros interventores. Ali traz um outro nome como respondedores, mas procurando ali, eu achei melhor colocar interventores. Ele trata de policiais, bombeiros, socorristas. Alguns pontos chaves ali da revisão, né? Ele traz como, né, a relação entre carga de treinamento e lesão, ela se tornou firmemente estabelecida na literatura devido a um grande número de estudos recentes bem delineados. A evidência mais forte é para a carga de treinamento interna, avaliada usando a classificação de seção de esforço percebido, e as cargas de treinamento relativas avaliadas usando a proporção de trabalho agudo, crônico. As evidências de uma relação entre a carga de treinamento na forma de frequência de sessão e lesão são conflitantes. Algumas evidências de que existe uma relação carga-lesão de treinamento em populações militares, embora o número de estudos seja limitado. E a relação entre a carga de treinamento e a lesão tem sido descrita de várias maneiras, como direta, inversa e em forma de U, dependendo do tempo e da medida da carga usada. Para a introdução, ali ele traz, então, a previsão do risco de lesão musculoesquelética em atletas é uma área de crescente atividade de pesquisa devido aos níveis crescentes de competições e ao impacto da disponibilidade do jogador no sucesso em organizações esportivas de elite. E a previsão de lesões musculoesqueléticas em ambientes ocupacionais, particularmente militares e outros atletas táticos, também tem sido foco recente devido ao impacto prejudicial que lesões de treinamento têm na prontidão desse pessoal de serviço. Então ele traz a natureza multifatorial das lesões musculoesqueléticas. Então ele aponta fatores de riscos não modificáveis, né, que são idade, sexo, esporte, nível de competição, o histórico de lesões, né, e que, embora o conhecimento desses fatores forneça informações essenciais para a modelagem de previsão de lesões multivariáveis, mas são caminhos mínimos, né, para os profissionais da medicina esportiva prevenirem as lesões. E aí ele traz os fatores de riscos modificáveis e associados. Então, são elementos mais úteis na modelagem de previsão de lesões, né, porque fornecem pontos de intervenção. No caso, a carga de treinamento, fator considerado prospectivamente associado ao risco de lesões em atletas, tornando potencialmente útil para a previsão e prevenção de lesões. Então, falando um pouco da carga de treinamento ali que ele aponta no estudo, então é definido como uma quantidade cumulativa de estresse colocada em um indivíduo de uma ou várias sessões de treinamento ao longo de um período de tempo. Então, ele vai estar falando sobre a carga de treinamento externa, né, ETL, qualquer estímulo externo aplicado a um atleta, independente das suas características internas. Distância, aceleração, partidas disputadas, arremessos lançados, né, alguns exemplos. E a carga de treinamento interna, ITL, que envolve quantificar a resposta de um atleta a uma carga externa. E dentro dessa carga de treinamento interna, né, ele traz também as subjetivas, são aquelas que são autorreferidas, como avaliação da sessão, essa de esforço percebido, e as objetivas, né, são aquelas que não são autorreferidas, frequência cardíaca e lactato sanguíneo. E a carga absoluta são a soma dos valores de carga em um determinado período, e a carga relativa, que são aquelas que levam em consideração a taxa de aplicação de carga, histórico da carga ou o nível da estatura do atleta. E na maioria das vezes expressam variações na carga entre dois períodos de tempo. Os exemplos incluem a diferença de carga entre 2 semanas sucessivas ou a proporção de um período de tempo recente em relação a um período anterior, denominado proporção de carga de trabalho agudo, crônico, o ACWR. Então, o rápido crescimento inicial na pesquisa de lesões, né, de carga permitiu 2 revisões sistemáticas iniciais fossem publicadas sobre o tema, Jones et al. E Drill e Finch.
ambos usando pesquisas bibliográficas concluídas até 2015. Então, essa revisão, ela vai trazer alguns pontos ali, né, em cima dessas duas revisões já anteriores que foram feitas. Então, ali, eles concluíram que haviam evidências moderada emergente para uma relação entre carga de treinamento e risco de lesões em atletas. Jones e tal também notou a falta de consistência das definições relativas à carga de treinamento na literatura revisada. Então, recentemente, ocorreram 3 mudanças significativas na literatura que dizem a respeito de uma revisão sistemática sobre o tema. Então, que foi embasado nessa revisão atual que eu estou apresentando. Então, foram vários novos artigos, né, que foram publicados e que examinaram a relação de carga de treinamento e as lesões em vários esportes. O segundo ponto ali, que as definições de carga de treinamento e termos-chave relacionados foram formalizadas em uma declaração de consenso pelo Comitê Olímpico Internacional, que ele inclui as medidas de frequência de sessão em suas designações de medidas de carga de treinamento, um ponto de inconsistência nas revisões de Jones et al. E Drill e Finch, tornando sua inclusão em revisões subsequentes essencial. E nos últimos anos houve um aumento no treinamento e reconhecimento de militares e primeiros interventores, né, como atletas táticos. Então, semelhante aos atletas tradicionais ou competitivos, os atletas táticos eles participam de programas de treinamento rigorosos e periodizados com o objetivo de atingir o desempenho e prevenir lesões. Então, os objetivos da revisão é atualizar e expandir as revisões realizadas por Drill e Fitch, né, e Jones et al., examinando as evidências da relação entre a carga de treinamento e o risco de lesão musculoesquelética, e estender a definição de carga de treinamento para incluir a frequência da sessão de acordo com as declarações de consenso do COI, e incluir estudos conduzidos em atletas táticos. E alguns objetivos secundários, né, que ele aponta lá, que é investigar se existe evidência suficiente para determinar se as medidas de ITL são preditores mais fortes de lesão do que as medidas de ETL, e se as medidas subjetivas de ITL são mais fortes preditores de lesões do que as medidas objetivas de ITL. Então, a seleção dos estudos, então foram estudos limitados a participantes, atletas humanos, profissional e amador, militares e primeiros interventores, né, sem a limitação de idade ou sexo. Estudos que calcularam pelo menos uma medida de carga de treinamento, medido como externa ou interna, subjetiva ou objetiva, absoluta ou relativa, realizada, né, durante a prática, competição ou treinamento físico. Aqueles que relataram lesões musculoesqueléticas ou estados de lesão como resultado, autorrelatado ou diagnosticado por um médico. E estudos que relataram medida de força de associação entre a incidência de lesão musculoesquelética e a carga de treinamento. Os que não foram excluídos foram estudos de caso, séries de casos e estudos de caso-controle, análises de conferência e resumos, e estudos que não atenderam a nenhum ou mais, né, critérios. Então, da identificação dos artigos ali, eles, nessa primeira procura, tiveram 2.036 artigos. Destes, fazendo o filtro, né, fazendo a revisão, sobraram 46 artigos e mais 11 adicionais. Totalizaram, então, 57 artigos que foram utilizados nessa revisão. Dos 57 artigos, se for perceber aqui, 28 são artigos, né, de populações da Austrália, 22 da Europa e bem poucos aqui da América, né? 2 da América do Norte, 1 da América do Sul. A maioria deles sobre rugby e futebol. A gente teve só 2 estudos sobre atletas táticos, né? Foram bem poucos os estudos. Na sua grande maioria foi masculino e poucos estudos, né, relacionados à população feminina. Então, dos artigos 32 tiveram como ETL, né, a medida de carga, 14 ETL e 11 ambos. Então, dos 47, 47 tiveram como resultados estatisticamente significativos, pelo menos
parcialmente demonstrada uma relação entre a carga de treinamento e o risco musculoesquelético. Desses 47, 32 relataram, né, todos os resultados estatisticamente significantes, e 29 relataram relações diretas entre a carga e a lesão. 25 tiveram resultados pelo menos parcialmente nulos, e 10 estudos relatando todos os achados nulos. Os 43 que utilizaram ETL, né, ou na sua maioria o ETL, como quantificação de carga, foram analisados, 15 foram analisados duração de sessão, 16 a frequência de sessão, 13 a distância e 6 o número de repetições. E 25 que utilizaram de ETL, né, ou na sua maioria, 22 foram de medida subjetiva, né, os 22 estudos usaram o S de RPE ali, multiplicado pela duração da sessão, que foi utilizada a escala de Borg ou ela modificada. E 3 estudos de medida objetiva, né, sendo 2 HR e 1 pelo gasto energético estimado. Uma discussão, né, em suas revisões, tanto Jones e tal, e Drew e Fitch, eles concluíram que havia uma evidência moderada emergente para uma relação entre a carga de treinamento e o risco de lesões. Só que desde a publicação de Drew e Fitch foram publicados mais 24 artigos adicionais, examinando a relação carga-lesão em atletas. E juntos, esses estudos contribuíram significativamente para a literatura ao fortalecer as evidências de uma relação entre a carga de treinamento e os riscos de lesões, o qual levaram a concluir que as evidências da existência dessa relação mudaram de emergentes para estabelecidas. Aí falando um pouco sobre os artigos, sobre os artigos ali de atletas táticos, né, foram muito poucos mesmo os estudos incluídos, foram 2 só, né, então, além de atletas táticos, atletas tradicionais e competitivos, a revisão avaliou a força de evidência, né, em relação entre a carga de treinamento e o risco de lesões em atletas táticos. Então, a Malainen e tal relataram maior incidência de dor cervical aguda em combate, né, em pilotos de combate com tempos médios de combate mais longos. E em um estudo com recrutas militares suíços, Wyss e tal, descobriram que o aumento do gasto energético com atividade física e o tempo para levantar materiais pesados foram ambos diretamente associados à incidência de lesões. Embora em número reduzido, esses estudos sugerem que a relação carga e treinamento, né, treinamento-risco de lesão observada em atletas competitivos existe em atletas táticos, indicando que os métodos usados para monitorar a carga de treinamento em atletas competitivos também pode ser útil em atletas táticos. No entanto, né, essa relação ela pode diferir ligeiramente devido às várias características únicas não relacionadas à atividade das populações de atletas táticos, como maiores faixas de idade, nível de aptidão física, maior variação na experiência com tarefas realizadas e histórico de treinamento e variação significativa no ambiente. Condições de saúde, né, por exemplo, privação de sono, exposição prolongada ao frio, calor e maiores estressores psicológicos. Algumas conclusões, né? Então, esta revisão sistemática ela amplia as revisões conduzidas por Jones et al. Há evidências da existência de relação carga-lesão em atletas táticos, semelhantes à observada em atletas competitivos, e há evidências conflitantes para uma relação entre a frequência de sessão e lesões.